Meus pais eram de Araraquara. Meu pai era libanês, a mamãe, filha de libaneses, morava em Araraquara. E eu nasci em Araraquara, meus pais se casaram lá, se conheceram, se casaram lá, e eu nasci lá. Aos 9 meses de idade, mais ou menos, o papai conheceu um amigo dele que falou demais de Uberlândia, uma cidade que estava começando a crescer, uma cidadezinha pequena, aquele negócio todo. E o papai adorou a ideia e fomos nós três. No curso primário eu fiz no grupo Bueno Brandão. No ginásio já fui para o liceu. Lá fiz o segundo grau, o primeiro e o segundo grau. Eu estudei no Liceu de Uberlândia, que já não existe mais. Eu toda a vida fui muito aberto, muito gozador, brincalhão, gosto que a gente tenha uma vida comum, uma vida normal. E gosto mesmo, me sinto bem no meio do povo, eu me sinto bem. É desde menino. Nós morávamos em Uberlândia, na Vila Operária, e na Vila Operária nós tínhamos a Companhia de Estrada de Ferro Mogiana, e tinha aquela colônia de trabalhadores da Mogiana. Eu vivia no meio deles, eu adorava. Então todos eles me tratavam com carinho, Joãozinho daqui, Joãozinho dali. Eu sempre solícito para eles solícito comigo, e me ensinavam. E naquele tempo vieram muitos italianos trabalhando na Estrada de Ferro, e me ensinaram músicas italianas, me ensinaram umas palavras em italiano, eu comia na casa deles, aquela farra danada. E nós éramos pobres e meu pai falou, ó, chega de malandragem, agora 11 anos, já terminou o curso primário, vai estudar de noite, trabalhar de dia. Foi o que nós fizemos. Entregador de loja, lá tinha um turco, tinha lá uma loja de tecido, chamava Casa dos Retalhos. E tinha uma bicicleta muito alta, e eu não alcançava no cilindro. E amarrava um embrulho na garupa e ia fazer entrega. E era muito bom, muito gostoso. E no decorrer da coisa, veio em mim a vontade de ver os advogados. Uma vez eu vi um júri no fórum, eu fiquei doido com aquilo, adorei aquilo. Eu senti que aquilo era meu. Nesse meio tempo eu fui para São Paulo para estudar, para fazer vestibular no Largo São Francisco. Era o grande sonho da minha vida, era esse. 54, eu me lembro ainda por causa do 4º centenário de São Paulo. Fiquei lá um ano fazendo cursinho, mas a mamãe mandou uma carta para mim e dizendo, meu filho, seu pai precisa de você. Tem uns amigos, uns parentes do seu pai que quebraram seu pai. Nós tínhamos um armazém surtido, bem um armazém grande. E aí o papai deu mercadoria para eles venderem, encheram 2 caminhões, sumiram. E seu pai está falido, não está quebrado juridicamente, mas está. Se você voltar, seria muito bom. Voltei e fui trabalhar com o papai. Conseguimos pagar, pagamos a conta. Aí, papai, agora eu vou contar para o senhor, eu vou voltar para estudar, mas agora eu vou aqui mais perto, vou para Uberaba fazer o curso de Direito. Aí fui fazer o curso de Direito, fiz vestibular, passei, e um belo dia eu falei, papai, eu estou entusiasmado, papai, com essa política. Eu tinha 23 anos. Eu fui eleito para secretário-geral do Centro Acadêmico de Uberaba. Quando eu me elegi Secretaria-Geral da coisa, e começamos a discutir politicamente o que era o Brasil, o que nós tínhamos que fazer, o que nós precisávamos fazer, as eleições começaram, né? Veio uma série de fatores que influenciam a sua vida. O Getúlio deu um incremento muito forte na política brasileira, melhorou muito, e muitas coisas melhorou, veio aquele negócio, o petróleo é nosso, e o pau comeu também, aquilo dava briga, tinha o pessoal mais à direita, não, isso é palhaçada, nós não temos petróleo não existe, isso é bobagem, isso aí, o americano então era mestre em falar isso, né? E também aí começava a vir o reflexo de São Paulo, o reflexo do Rio de Janeiro, né?
aqueles grandes rapazes lá da Uni, eles tinham influência sobre nós também. Depois tinha o Juca Chaves. O Brasil foi à guerra, comprou porta-aviões por 80 milhões, mas que ladrões. Hoje eu diria com honestidade, com firmeza, que é o seguinte: quem criou a UESO de Uberlândia, União de Cidades Secundárias de Uberlândia, a UESO, fui eu. Só que eu já estava no curso de Direito. Eu chamei os meninos de curso de segundo grau, vamos criar uma União de Estudantes aqui, vamos criar. Criamos a União de Estudantes, só que eu não pude participar juridicamente, mas politicamente eu que fiz, né? Então tudo isso foi influenciando. E a gente começava a ver a miséria do povo, começava a ver a tristeza de que o povo vivia, a falta de carinho, de educação com o nosso povo, a pobreza do nosso povo, o analfabetismo. Tudo isso foi influenciando, que a gente queria mudar. Os moços sempre querem mudar. Eles não querem saber se você não deu conta no passado. Eles querem saber que agora eles querem mudar. Sempre foi assim e sempre será. Isso é o jovem. Por isso que a nossa juventude tem que ser entendida. Ela precisa ser entendida. Ela está pedindo ajuda. E eu gosto do velho. Quando ele vai ajudar os jovens, começa a ensinar os jovens, começa a falar: olha, isso é assim, vai mais devagar, vai com mais força, vai para lá, passa para cá. Então eu gosto imensamente do velho quando ele faz isso. Pois bem, baseado nisso e baseado nas coisas maravilhosas dos movimentos estudantis que houveram, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que era a chave principal da Uni, e tudo aquilo que foi feito me influenciou a entrar na política. Eu achando que eu podia fazer grandes coisas, né, na política, como de fato minha vida na Câmara Municipal não foi das piores, não, pelo PSD. Porque ele falava mais para mim do que os outros partidos. A figura de Juscelino era nada mais, nada menos do que o grande homem. E até hoje eu não consigo tirar isso da cabeça. Para mim foi o maior brasileiro que nós já tivemos. E sem fazer injustiça, eu diria que Getúlio e Juscelino, no meu ponto de vista, são os dois maiores homens que tivemos no Brasil. Veio a inauguração do Brasil em 1960. Foi aquela festa, aquela coisa fantástica. O Brasil deu aquele impulso maravilhoso e nós falamos: agora nós vamos e tal. E Juscelino fazendo Brasília, aquele troço todo. Ficou lindo, lindo, maravilhoso. Então nós começamos a crescer. Trouxeram a Volkswagen aqui para fazer o Fusca e nós achávamos, nós já fabricamos automóvel. Mal sabíamos nós que esses automóveis eram simplesmente montados no Brasil, mas na verdade, para nós já começava a fabricar a Volkswagen. Nós nunca tínhamos visto automóvel que não fosse importado. E o PTB em Uberlândia não era expressivo, era um partido de certa forma fraco. Ele era fraco. E tinha também o Mário Palmero, que era o meu diretor da Faculdade de Direito em Uberaba. E a gente conhecia as tripulias do Mário Palmero em Uberaba e ligava com o PTB e falava: não vai dar não. Era um cara fantástico em termos assim, de conversar com os outros, muito amigo, conhecia profundamente a nossa língua, gostava de escrever ótimos contos, etc, etc. Até que escreveu aquele livro, Vila dos Confins, que foi um sucesso fantástico, né? Era político, mas já um político nos moldes antigos. Aquele livro dele é a vida dele. Não era aquilo que nós idealisticamente estávamos procurando. O que nós procurávamos era um amor, um carinho, uma honestidade, uma tacanha vontade de ajudar os outros. Eu tinha 19 anos
tinha terminado logo o segundo grau. Nesse meio tempo, o Homero Santos terminou o curso de Direito no Rio e voltou para Uberlândia, onde moravam os pais dele e os familiares dele. E resolveu ser candidato a vereador em 1954. E eu o ajudei na campanha. Trabalhei para ele, corri, pedi voto. Aquilo entusiasmou mais ainda aquela vontade que a gente tinha de estudar, de trabalhar, mexer com política, cuidar da política. Então o Homero foi eleito. Chegou em 58, eu falei, papai, eu quero ser candidato a vereador. Ele falou assim para mim, você ficou doido? Você não é ladrão, você é advogado. Eu já falei que não queria, você quer, tá bom, vai. Agora, tudo sem vergonha, ladrão. Você não é sem vergonha nem ladrão, você vai fazer o que na política? Papai, eu tenho ideia. Ele fala assim, não, minha filha, eu acho que você quer, faça. Papai sempre teve assim. Papai fala assim, se o dia que existir no Brasil um homem que fala, eu amo essa bandeira, e empunhar essa bandeira, esse país vai crescer. Tinha um amigo dele, chamava Balém Moruta, e era assim uma espécie de líder no PSD. Como o PSD para nós era mais chegado que o UDN, porque eram dois partidos fortes em Uberlândia, PSD e UDN. O PTB existia como uma terceira força, mais incipiente. O PSD era um partido mais ao povo, mais popular. Mas em todo caso, ele falou, bom, eu vou falar com a Balém. Falou com a Balém, falou, olha, a Balém, meu filho, ele é meio doido, ele resolveu fazer política. E está fazendo curso de Direito em Uberaba, quer fazer política aqui, eu nunca vi isso. Mas você que sabe, você quer aproveitar, ele se aproveita, não quer, você joga fora. O Abalém falou, não, ele é meu candidato a vereador. Ele fazia parte do diretório do PSD de Uberlândia, Balém Moruta. E o Abalém falou, não, vamos ser candidatos, sim, você vai começar a fazer discurso. E lá fui eu subir em cima do caminhão, fazer discurso, mas o pessoal agradou, fui eleito a primeira vez lá na Ribeirinha e posteriormente, já em 62, aí eu já era vereador, peso, era o mais votado da cidade e tinha uma força danada e assim por diante. Muito bem, nesse meio tempo de 62 para 66, que foi a terceira eleição, eu fui eleito e o Homero também foi. Então, eu e o Homero Santos éramos vereadores na Câmara Municipal. Posteriormente, o Homero Santos foi para estadual e eu fiquei como vereador. Nesse meio tempo, eu já estava no 4º ano de Direito, trabalhando no escritório do Homero e do Valdir Melgaço. A nossa amizade foi crescendo. Porque o Valdir era da UDN, aquele povo mais assim, tipo mais conservador, tudo parado no tempo. E nós do PSD éramos mais afoitos, mais abertos, né? Ideologicamente, nós estávamos muito acima deles, na época. Apesar deles falarem que o PSD era um partido ruralista, de ruralista nós não tínhamos nada, nós éramos idealistas, isso sim. Pois bem, a partir dali eu fiquei até 1970, quando o Homero foi candidato a deputado federal e eu deputado estadual. Em 1963 eu me casei e em 1964 veio a Gloriosa. Então eu era considerado um homem de esquerda, eu era de esquerda. Eu era o líder do PSD, e o vereador Herculano Nades era o líder da UDN. Nós nos degladiávamos, apesar de ser amigos, mas nos degladiávamos, etc. Aí começaram a cassação. Caça vereador daqui, chamam outro vereador, obriga ele a renunciar sob pressão. Aí o meu sogro era do PTB. E o meu sogro era vereador, junto comigo. E
E ele foi porque ele era médico, muito humano, e ele tinha sido da maçonaria muitos anos, presidente da maçonaria em Uberlândia muitos anos, e ele tinha, de certa forma, desagradado os udenistas da cidade, porque ele apoiava o Jango. O Jango era o grande homem deles, né? Então, o meu sogro, obrigaram ele a renunciar, falando que ele era comunista, que não sei o quê, que em 45, aquele negócio todo. Caçaram indiretamente, não caçando, mas indiretamente obrigando o cidadão a renunciar. Teve uns 10 nomes que eu poderia falar para você que renunciaram ao cargo. Eles começaram a me pressionar, mandava gente atrás, mandava isso, mandava aquilo, para mim renunciar. E eu não renunciei, suportei. O que eu fiz nesse meio tempo? Eu fui junto com o meu irmão, eu fui no cartório no cartório civil e fiz uma procuração para o instrumento público, dando ao meu irmão poderes totais. Eu era casado de novo, minha mulher também de esquerda, o meu sogro também de esquerda, a minha mulher era professora, e eu falei, não tem problema não, fome ela não vai passar não. O pai dela pode cuidar dela. Não tinha filho, não tinha nada, então eu pude resistir. Porque tem determinadas coisas, Luiz, que você consegue resistir, mas outras você não consegue. Minha mulher não precisava de mim para viver, meus pais não dependiam de mim, ninguém dependia de mim, então que me caça. Eles não me caçaram. Não me caçaram, eu continuei do mesmo jeito, no mesmo estilo, mas sempre com aquele clamor dentro de mim, dizendo assim, você pode fazer mais do que você está fazendo. Você tem condição de ajudar mais do que você está ajudando. Ora, está surgindo essa vaga, por que você não vai ser candidato a deputado? Fui conversar com o Mero Santos, e essa dobradinha vigorou muitos anos. A partir daí, eu fui eleito em 1970, já era Israel Pinheiro. Então, vim para a Assembleia Legislativa. Não tinha espaço, não tinha gabinete, não tinha nada. Era um quadrado ali na Rua Tamoios, e naquele quadrado todo mundo tinha uma cadeirinha e uma mesa. O deputado tinha uma cadeira e uma mesa, e 2 cadeiras na frente da mesa. Ele atendia o povo ali. E eu falei, gente, mas isso aqui é muito triste, como é que vai atender uma pessoa? E a partir daí nós fomos crescendo, foi melhorando, apareceu o Euclides Sintra, que era amigo da gente também, que era do PTB, o Euclides Sintra. Ele me falou, Pedro, você quer ir lá para o meu gabinete? Eu tenho uma salinha lá de 2 metros, mas te cabe lá. Eu falei, eu vou. E fui lá, fiquei com ele. Em 72 nós fomos para outra Assembleia, que era um show em relação àquilo que nós tínhamos. Mas eu pude começar a trabalhar e entender. Quando eu cheguei na Assembleia, eu fiquei doido. Era exatamente o que eu queria. As coisas lindas que eu estava vendo ali, discursos maravilhosos, né? Andradinha, Ibrahim Abiakel, como é que eles discutiam as questões de Minas Gerais, como é que eles trabalhavam em termos de Minas Gerais. O Israel foi eleito em 65 porque o Sebastião Paz de Almeida era o candidato a governador pelo PSD. E o Sebastião foi cassado, o Israel Pinheiro foi candidato e ganhou as eleições. Trabalhou, acho que 30 dias, ganhou as eleições em 30 dias. Eles então resolveram acabar com os partidos políticos. Não tinha mais o DN, não tinha mais PSD, tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3 e MDB para quem quisesse na oposição. O Israel fala, olha, eu preciso que vocês vão do PSD, vão para a Arena, porque eu não dou conta de permanecer do jeito que está acontecendo comigo. Todo dia vem notícia da minha cassação. Todo dia vem uma notícia que Coronel Fulano, General Beltrano, eles querem me cassar. E se eu não tiver um apoio político muito grande do meu partido, que é o PSD, eu estou liquidado, eu vou ser cassado mesmo. E vocês têm que me ajudar. Eu disse,
Governador, eu vou ser muito sincero com o senhor. Nós não devemos ir para a Arena, não. Como é que nós vamos viver, eu falei para ele, com o DN dentro da Arena? E é nosso inimigo Figardal, não há possibilidade de vivermos em conjunto. Aí ele falou, não, mas tem Arena 1 e Arena 2. Vocês vão para a Arena 2 e deixam o DN com a Arena 1. A Arena 1, 2, 3 é pelo seguinte, porque nós tínhamos, além da UDN e o PSD, nós tínhamos PTB, nós tínhamos PR, por lá de cá. Lá em Uberlândia não existia PR, não, mas por aqui existia. Então, para alguém de outros partidos que não quisesse ficar nem na Arena 1, nem na Arena 2, iriam para a Arena 3. Eu disse, olha, eu não vou para a Arena. Eu vou ficar, então eu vou para a oposição. Aí o diretório todo me apoiou. O governador falou assim, ó, eu não vou perder tempo com vocês não. Vocês vão lá conversar com o Picanedo, que é o homem que faz a minha política aqui em Minas Gerais, é o Picanedo. Vocês vão conversar com ele, que também era um raposão do PSD. Era o vice-governador com Israel. Ele falou assim, se vocês não apoiarem Israel, Israel vai cair. Vocês têm que ir, tal. Eu falei, não vamos não. O doutor Pio vira para mim e falou assim, ô menino, você é muito irreverente. Você falar para o governador e para o vice, não vou não. Aí o Pica ele ficou olhando aquela turma toda e o pessoal do PSD lá, tudo sisudo, calado, deixando eu falar, né? Aí lá pelas tantas o Picanedo usou um termo, que coisa, os raposos do PSD. Quem não for para a Arena não precisa contar com as benesses do governo. A partir dali, acabou, isso é PSD. Porque antigamente era assim, tem uma piada que diz que quando a UDN ganhava, o PSD não pagava imposto. Quando a UDN perdia, a UDN pagava imposto. E eu falei, não, eu resisto, não vou não. Isso em 65, 66, brigando, não, tem que ir. Até que um dia eu cheguei aqui e conversei com o Renato Zeredo, que já estava no MDB. Chegou o último dia de filiação, ou PMDB, ou MDB, ou Arena. Falei com o Renato falou, Pedro, nós do PSD, nós estamos apoiando o nosso governador, que é o Israel Pinheiro. Então nós temos que apoiar dentro do MDB e dentro da Arena. Você não pode, você já está mal visto em termos ideológicos, já quiser te caçar. Você não pode ir para o MDB. Então nós dividimos, olha, eu, Tancredo e mais não sei quem, papapá, nós vamos tudo para o MDB. E você fique, e mais os outros amigos, fiquem no PSD, porque o PSD de Uberlândia é muito forte. E você é o líder do partido lá, você não pode deixar de ser. Eu estou falando para você, vá para a Arena. Aceitamos e fomos candidatos a deputado e pertencíamos à Arena 2 e alguns deputados na Arena 1 e assim por diante. Os deputados da UDN, Arena 1, os do PSD, Arena 2. E o apoio para o nosso amigo Israel Pinheiro e nosso governador era feito assim. O pessoal que precisava votar com Israel, que éramos nós votávamos. E o pessoal do MDB também votava com Israel. Os que eram, porque mesmo no MDB tinham uns amigos da UDN, inclusive eu cito o Dalto Canabrava, que era um homem mais à esquerda, tipo Gabriel Passa, aquele negócio todo. Então, era uma divisão muito gozada. E hoje eu posso afirmar para você que nós tínhamos, com muita segurança eu posso falar isso, ótimos elementos na Arena 1, ótimos elementos na Arena 2. Tínhamos muitos vagabundos na Arena 1 e outros piores ainda na Arena 2. Quando o Médici entrou e fez aquele negócio todo na Assembleia, aqueles deputados que estavam com a espada de Damocles na cabeça tinham que fingir de morto.
porque eles não seriam caçados, né? Um belo dia, João Ferraz era o presidente da Assembleia, o general aí, não sei como é que chamava o cidadão, mandou chamá-lo: senhora, tem que caçar 2 deputados. Vou caçar o Dalton Canabrava e o Pedro Gustin. O João falou para ele: ó, não vai não, só caçar, nós vamos botar um rolo nessa Assembleia, o senhor vai ver o que vai acontecer. A partir dali ele parou de pressionar a gente. Mas veio o problema meu com o Rondon, que é da minha cidade, veio querendo trazer a Fiat para Minas Gerais. E nessa hora ele fez tudo que a Itália pediu, ele fez. Tudo e mais alguma coisa. O Rondon permitiu, inclusive, que a Impregilo se filiasse a uma empresa aqui do Brasil, Serra Almeida, para fazer o canal de São Simão. Tudo isso no jogo da Fiat, para poder trazer a Fiat para o Brasil. As máquinas que lá estavam antiquadas, né? Porque de acordo com a contabilidade da Itália, as máquinas vão perdendo valor, né? Então elas vieram subfaturadas, superfaturadas para o Brasil. Eles podiam trazer tudo da Itália sem pagar um tostão sequer de imposto. Aquilo foi um abuso. Deu o terreno dado para eles, fez a terraplanagem e ainda comprou ações. A gente não aguentava, a gente com aquele espírito moço de que isso era um abuso, que isso era aquilo. Então o que aconteceu? A Fiat foi instalada e eu briguei com o Rondon. Fui lá e fiz um discurso. Lembro mais ou menos, era mais ou menos assim: não nasci deputado, não quero morrer deputado. Aí comecei. Eu pensei que eles iam me derrubar no dia seguinte, né? E discutimos, brigamos e tal, mas a Fiat foi instalada. E o Rondon estava certo e eu estou errado, ou estava errado. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, alguma coisa ficou que nos instruiu. Pedagogicamente, os operários brasileiros aprenderam com os operários italianos que vieram para cá, que tinham que fazer greve, que tinham que fazer isso, que tinham que fazer aquilo, e nos passaram um pouco daquela tradição, daquele ensinamento fantástico, o que era ser operário, qual era a força do operário. Aí o governo resolve abrir e acabar com a Arena, com o MDB, com tudo. Resolve acabar com os partidos. Queria acabar com os coronéis, dizia ele, os coronéis da UDN e do PSD. Então, fazendo isso, ele acabaria com os coronéis. Mas ele criou os coronéis da cidade. Criou os coronéis de líder de quarteirão, líder do bairro tal, líder do bairro Y, e foi por aí. Então ele criou um montaréu de coronéisinhos, dono de farmácia era coronel Mor. Devia ter deixado PSD, UDN, deixava o PTB, mais um ou outro e pronto. Criaram o PDS, que era o partido das arenas. Eles já queriam ligar o UDN e PSD num partido só. Uhum. E foi o que aconteceu. O PDS era composto de UDN, PSD, PTB, PR, tudo num partido só. Uhum. E aqueles da oposição criaram o PMDB. Posteriormente, o governo resolve admitir um terceiro partido, que era o PP. Mas quem era do PDS não podia ir para o PP. Quem era do PMDB podia ir para o PP, mas o outro não podia. Você entendeu? Uhum. Então, o que aconteceu? Nós ainda assim saímos de uma camisa de força que apertava os pulmões e, ao mesmo tempo, nós não podíamos deixar de entrar numa outra camisa de força, ainda que mais folgado.
A história do PP foi essa, eles tentaram aproveitar porque eles queriam liquidar com o PMDB. Porque o Tancredo era do PMDB, do MDB. Do MDB. Como o Tancredo era do MDB, o Tancredo trouxe muita gente para o PP. E o Magalhães, que nesse meio tempo já sentia-se ultrajado pela Revolução, que ele não tinha levado coisa alguma, porque ele pensava ser presidente da República. Então o Magalhães também veio para o PP. Quando eles começaram a frigir dos ovos, eles viram que o do PMDB praticamente não veio ninguém. Alguns saíram da Arena e foram para o PP, entendeu? Porque não tinham ligação nenhuma, não tinham mandato. Não adiantou nada toda essa alquimia. O Tancredo não era o chefe do PMDB. O chefe do PMDB chamava-se Ulisses Guimarães. Ele era o chefe e o dono e o líder inconteste do PMDB. E o Tancredo queria um partido, porque o Tancredo sempre teve em mira a presidência da República. E ele queria pegar um partido, fazer um partido maior do que o PMDB e maior do que o PDS para ser amanhã candidato a presidente da República. Era uma alavanca. Era uma alavanca que ele teria para fazer. Foi isso que levou o Tancredo a criar o PP. Não tem outro assunto, não. Ideologicamente, o MDB era muito mais à esquerda do que o PP. Ele achou que traria muita gente, mas não trouxe. Eu não sei se você se lembra, nessa época usava-se muito a expressão chapa camarão, corta-se a cabeça. Você lembra disso? Voto vinculado, né? É voto vinculado. Então, liquidou com o PP por quê? Porque ele sabia que aquela chapa única não levaria nada a ninguém. O PP ia acabar de acabar. Ele, Francilino, veio para cá para estudar. Terminou o curso de Direito, né? E resolve ser candidato a vereador. Foi candidato a vereador pelo DN, ganhou a eleição. Posteriormente foi secretário da UDN, não sei onde, se foi no município, se foi no estado. Ele era muito amigo do Magalhães Pinto e ele foi um cara que trabalhou com vontade para chegar onde ele chegou. E ele foi o líder do PDS, ou da Arena no Congresso, na Câmara, dos deputados federais. Ele foi o líder lá, né? Então aquilo também levava ele a ter muita ligação com o Geisel, né? Aquela ligação. A partir daí, nós tivemos inúmeros problemas que o Francilino resolveu. O Francilino era muito ligado ao Geisel porque ele conseguia resolver os problemas para o Geisel. Então o Geisel gostava muito dele. Dizem que o Aureliano, quando estava terminando o governo, levou o nome de outras pessoas, também não gosto de citar nome porque fica muito chato, para governador, para o Geisel indicar. Então, chegando lá, que o Geisel falou para ele assim: Aureliano, eu tenho para o senhor muita afinidade, o senhor é um homem honesto, trabalhador, mas eu gostaria de dizer que pretendo lançar o doutor Francilino Pereira. Então, a partir daí, foi eleito pela Assembleia e tudo. É claro que ficava sempre aquele negócio de UDN e PSD. O PSD nunca ganhava depois do Israel, o PSD não ganhou mais nenhum governador. Todos que vieram depois de Israel não foram do PSD. Vamos começar Aureliano, Francilino, nas eleições indiretas que eu estou falando, né? Mas o Francilino, ele quis pontuar diversos lugares do Estado com os secretários. Ele queria pegar um zoneamento e ele pegou.
Quem é que ele ia pôr no triângulo? Ele tinha uns 2 ou 3 deputados. Eu nunca pedi. Ele falou para mim, ô Pedro, você foi eleito com uma votação muito bonita, etc. Eu estou procurando aqui os nomes, etc. Mas o que você está pretendendo? Ah, governador, eu estou pretendendo ser candidato a presidente da Assembleia. Porque eu fui secretário da Assembleia, né, fui eleito secretário da Assembleia, fui eleito presidente das comissões inúmeras vezes, e tenho trabalhos muito bons nas comissões, mas eu nunca fui presidente, então eu queria ser presidente da Assembleia. Ele falou assim, eu vi que ele titubeou. E já tinha um boato de que ele iria lançar o João Navarro para presidente da Assembleia. Eu falei assim, esse diabo desse ano é muito vivo, ele o boato tem fundamento. Eu falei, governador, mas parece que o senhor não está gostando da minha ideia de ser candidato a presidente. Não, absolutamente, você pode ser o que você quiser, tal, não sei o quê. Mas tudo bem, eu gostaria só de saber o que você pensa, o que você não pensa. Então, até logo, até logo, até logo. Ele falou uma palavra sequer. Aí, no momento oportuno, ele mandou me chamar novamente. Ó, Pedro, eu quero que você ocupe a Secretaria de Trabalho. Aí fui ocupar a Secretaria de Trabalho. Era o último andar ali do Ipizeng. Secretaria de Trabalho, Ação Social e Desporto. E imediatamente começaram as greves. Em 79 começaram as greves, porque aí começou uma liberalização do regime. Exatamente. Né? Então o regime se abriu um pouco e as greves começaram a pipocar. É claro que teriam que pipocar. Toda vez que tinha um pedido de aumento de salário do operário dentro da greve e esse aumento era repassado para o povo, era concedido imediatamente, não tinha problema nenhum. Vamos conceder. Mas quando o operário brigava por um pedacinho a mais, que tirava o lucro do patrão, aí o pau comia. Tivemos inúmeras greves, e dentre elas, a pior delas para mim foi aquela dos operários da construção civil. Né? Aquela foi muito triste. E eu acho que tive um papel muito importante naquilo. Me ligaram que ali no campo do Atlético estava havendo uma greve e tal, não sei o que, e o povo estava lá. Mas que não tinha nem água, nem comida, nem nada, e que eles estavam ameaçando sair para quebrar a cidade toda e aquele negócio todo. Então, me ligava, você tem que dar um jeito de resolver esse problema. Procurei Francilino, não achei. Estava em Brasília. Procurei o Coronel Mafra, que era da Casa Militar, não achei. Não achei ninguém. Então a solução tinha que ser minha. Manda lá um caminhão de água, manda um caminhão de leite, manda um caminhão de pão, tudo por conta da secretaria. Se o governo achar que eu não podia fazer isso, eu pago do meu bolso. Mas tem que ser, para não piorar, porque já morreu um operário. E se abrir aquilo lá, vai morrer mais ainda. Então aquilo apaziguou aquela discussão toda e deu uma melhorada, né? E o pessoal, então, descansou um pouco e nós conseguimos chamar a liderança, chamar todo mundo e conversar. Nós tínhamos uma intimidade muito grande com os grevistas, com os líderes sindicais. Vamos dizer. O Dídimo chamava ele para minha casa para conversar comigo. Ele sabia que podia ir conversar comigo, entendeu? Todos eles, Arlindo, assim por diante. Tanto é que houve um episódio entre mim e o nosso ministro do Trabalho que mandou caçar o Arlindo, que era sindicato dos bancários, Arlindo Ramos, mandou caçar. Naquele tempo, quando caçava um líder sindical, ele perdia direito à aposentadoria, perdia tudo. E ele era funcionário do Banco do Brasil, estava na hora de aposentar. O Arlindo caçou, foi caçado. Aí chega para mim o Washington com o Dídimo e desesperado, um negócio assim, 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 que o Arlindo é que incentivou a greve dos bancários. E o ministro já deu uma declaração no Jornal do Brasil, trouxe estampado. O secretário de Trabalho de Minas desmente o ministro.
naquele tempo, falar um trem desse, que o Arlindo não teria incentivado a greve. Bom, aí, quando se esse negócio de jornal, o Dídimo e o Washington, que é jornalista também, eles me procuraram. Ô Pedro, você dessa declaração, você ajudou demais o Arlindo, mas você tem coragem de manter essa greve? Ah, claro que eu tenho, já falei, está falado. Aí, no dia seguinte, eu chego na secretaria, tem um recado urgente do Francilino. Dá uma chegada aqui no palácio. Eu fui, cheguei lá, o Francilino estava com o jornal aberto. Ministro do Trabalho fala que ministro do Trabalho, é um absurdo que o secretário de Trabalho fez em mim, não podia ter feito isso, papapá. Francilino, você falou isso mesmo, Pedro? Falei, senhor. Ô Pedro, mas você não podia ter falado, mas falei. Porque nós estamos conseguindo alguma coisa, governador, através da nossa honestidade com o trabalhador. Quando nós falamos para o trabalhador que ele tem razão, que ele está certo, aí nós conseguimos, indiretamente, alguma coisa. Ele está vendo que nós estamos vivendo bem com eles. Nós precisamos continuar assim. Se o senhor acha que eu estou prejudicando, eu peço demissão por questão de saúde, eu invento uma coisa qualquer e sai. Você ficou doido? Você ficou doido? Eu falei, não, mas é porque parece que está havendo alguma coisa e tal. Ele falou para mim assim, então você acha que você está certo? Eu falei, acho. Continuo. Eu continuei. O ministro ficou possesso comigo e mandou me ouvir através do Onésimo Viana. O Onésimo, delegado de trabalho aqui em Minas, ele mandou um funcionário dele me ouvir lá na secretaria. Eu fiz depoimento dizendo que o Arlindo não tinha nada a ver com aquilo, que o Arlindo, pelo contrário, ele foi obrigado a seguir o interesse da Assembleia, que votou pela greve. Então, que eu não admitiria que o Arlindo fosse cassado. O Francilino deu toda a força para a área social de Minas Gerais. O Francilino pediu que os secretários se reunissem, logo depois de uns dias de governo, se reunissem para mostrar como é que estava a secretaria de cada um. Chegou a minha vez de falar, o governador sempre, 5 minutos, 2 minutos para cada um. O governador, 1 minuto para mim está bom. Sabe o que eu fiz? Eu chamei o fotógrafo, o fotógrafo foi lá na secretaria, tirou a fotografia da privada, aqueles banheiros tudo quebrado, aqueles mijadores tudo rebentado, caído no chão, as escrivanias escoradas com livro no pé da escrivania. Mandei tirar aquelas fotos. Tirei uma meia dúzia de fotos mostrando o que era a secretaria. Tirei o que dei para ele. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Entreguei. Ele abriu, Nossa Senhora, Nossa Senhora. A partir daquele ele me autorizou a encontrar um lugar para colocar a Secretaria de Trabalho. A partir daí eu aluguei um prédio de 10 andares lá no Colégio Santo Agostinho e botei lá a Secretaria de Trabalho e Ação Social e Desportos. Eu comecei a Secretaria de Trabalho com 0,8 do orçamento. Quando finalizei, tinha 3,8 do orçamento. Ele aumentou 3% no orçamento de Minas para a Secretaria de Trabalho. O Paulo Haddad, que também é outro moço de um valor extraordinário, o Paulo Haddad também começou a criar o problema do orçamento participativo. Começamos tudo no embrião e nós começamos a fazer um trabalho fantástico em termos de ajudar, em termos de participar, em termos de fazer aquilo que nós queríamos fazer. Nós fomos atrás dos artesãos do norte de Minas, nós tínhamos uma loja de artesanato na Secretaria de Trabalho, tínhamos uma série de coisas e melhorou demais a Secretaria de Trabalho. E ela, que era um cargo meramente político, virou um cargo, de certa forma, cobiçado pelos políticos. Cobiçado. Porque nós conseguimos terminar o Mineirinho, conseguimos fazer o Parque Fernão Dias lá na divisa de Contagem com Betim, e perto da Petrobras, lá de cá, do Carrefour. Fizemos um trabalho muito bom na área social.
conseguimos pegar todos os tênis clubes de Minas Gerais e ampliá-los e melhorá-los. Conseguimos atravessar uma fase assim, maravilhosa na área social. E o Francelino sempre me deu todo o apoio, toda a cobertura e nunca deixou de me apoiar. Ele falou para mim assim, o abrigo Belo Horizonte até hoje não está funcionando. Está novo, inaugurado pelo Aureliano e não está funcionando. Cabia 100 e poucas pessoas, tinha que ter 200 operários. Aí eu fui atrás do Jairo Azevedo, da Séculos. O Jairo era da São Vicente de Paulo, Sociedade São Vicente de Paulo. Resolvemos, acertamos o contrato e o Estado passou a sustentar o hospital, o abrigo São Paulo e o abrigo Belo Horizonte. A Sociedade São Vicente de Paulo entraria com os funcionários, né? E nós entraríamos com essa parte financeira. O Francelino conseguiu, permitiu que se fizesse nas vilas, hoje nos aglomerados, né? Um serviço que podia ser compensado com água, com cano de esgoto. Então ele ajudou muito. O Francelino deu um cunho social fora do comum, do Paulo Haddad falando sobre isso, e fazia tudo isso, e eu brigando com o Paulo. Ele estava em mutirão, o governo... Mas foi em inúmeros lugares que fizemos isso, inúmeros lugares. Ele nos permitiu que fôssemos fazer as lavanderias, não é? As comunitárias, e fizemos lavanderia comunitária para tudo quanto é canto, e fizemos uma série de abrigos. Então, o Francelino foi um grande governador. O PDS começou a acabar, a terminar, a murchar. Então, verificou-se que nós tínhamos 2 candidatos para lutas indireta, porque as lutas diretas já tinham levantado um meio mundo, né? Mas o que o governo realmente queria era que o PDS acabasse, o PMDB também. Mas não acabava, não tinha como acabar. O PDS que era o mais fraco. Então, lançou o Andreasa para candidato a presidente e o Tancredo para presidente pelo PMDB. E na votação, o Maluf ganhou do Andreasa. E, aliás, dentro do interesse do Tancredo. Porque o Tancredo sabia que era muito mais fácil derrotar o Maluf do que derrotar o Andreasa. Teve a participação do Tancredo, sim. Ele ajudou o Maluf a ganhar, porque sabia que o Maluf perderia. Porque o Tancredo também veio com as benesses do governo. O Tancredo veio aceitado pelo governo, porque eles viam que precisavam de um homem que pudesse dialogar. E o Tancredo dialogaria com qualquer governo para atender o objetivo dele, que era ser presidente da República. Nesse meio tempo, o Aureliano ficou magoado, porque tinha tido o episódio do Aureliano, com o negócio do padre francês. Tinha tido uma série de coisas com o Aureliano, que era o vice-presidente da República. O Aureliano resolve criar o PFL, Partido da Frente Liberal. E eu fui chamado no Palácio do Jaburu. Eu fui com os realzinhos. O Aureliano falou assim, eu mandei chamá-los porque gostaria que os senhores me acompanhassem num novo partido que eu estou fazendo, o PFL, Partido da Frente Liberal. E nós vamos deixar esse negócio de Maluf, de PDS, disso tudo. Senhores, nós escolhemos um nome
nome porque o doutor Tancredo mandou me questionar se eu tinha um nome para colocar com ele para vice-presidente da República. Nós caímos o queixo. Caímos o queixo. Por quê? Porque a lei atual, na época, não admitia o PMDB, né, com o PDS. Como é que vai explicar isso? Não podia. A candidatura tinha que ser presidente e vice da mesma chapa, do mesmo partido. Aí diz o Aureliano, já está combinado com o doutor Tancredo. E eu já indiquei o nome do senador Sarney para ser o vice-presidente da República. Porque eu já convidei outras pessoas do partido, nós estamos sem tempo, o doutor Tancredo está aumentando o prazo e precisando de uma resposta rápida, e eu não consigo. O doutor Marco Marcelo não aceitou, e o Sarney aceitou. O Sarney vai se filiar hoje ao PMDB. Se não houver impugnação, o Sarney passou para o PMDB. Daí nasceu o PFL. Nasceu assim, não juridicamente, nasceu ali, a dissidência. Criamos o PFL. Mesmo no PFL, eu não estava à vontade. Eu queria fazer mais, então eu estava tão sem graça com o PFL que num determinado momento tinha sido um avanço, mas que afinal acabou sendo uma frente liberal mesmo. Já não tinha mais nenhuma força. Nesse meio tempo, o Pimenta da Veiga também estava fazendo o mesmo tipo de discurso lá no Congresso. E ele falando isso, então me procurou aqui. Ele veio aqui e falou comigo, Pedro, nós estamos tentando fazer um novo partido. Fernando Henrique, Mário Covas. Eu falei para ele, querido, tudo bem, só que tem um detalhe, eu não estou gostando dessa conversa, porque São Paulo está comendo todos nós. Ele falou para mim assim, não, Pedro, pode deixar, isso você deixa por minha conta. São Paulo não vai comer assim, não. Vamos criar um novo partido? Vamos. Tá. Aí passou um mês, 2, eu fui e fiz um discurso saindo do PFL. Nesse meio tempo, Calixto já tinha vindo. Estava junto, nós estávamos juntos os dois, no sentido de irmos para o partido do Pimenta. Quando nós ouvimos falando num novo partido com Mário Covas, Fernando Henrique, nós ficamos loucos. É o socialismo democrático. Opa, é isso que nós queremos. Não é um partido comunista, mas também não é um partido de direita. A partir daí, fomos criando, fomos trabalhando, eu fui eleito. Falei, Calixto, nós temos 2 caminhos, somos 2 deputados. Um vai para o diretório estadual, o outro fica na liderança. Então o Calixto foi para o diretório e eu fiquei na liderança. Fiquei 3 anos na liderança do PSDB e lá depois veio o Jairo Magalhães, veio o nosso Ademir Lucas, veio o Silvio Mitre, veio uma série de outros deputados que foi engrossando o partido. O erro que eu cometi ao sair do PFL, eu não levei minhas bases comigo para o PSDB. O PFL não me aceitou mais. Fui afoito. Eu errei. A política ela não admite erros. Tudo na vida admite. Política não. A política que você errou, perdeu. A política não é julgamento de caráter. Não é você é bom, vai ganhar, você é ruim, vai perder. Não é isso. A política é nada mais, nada menos do que você ganhar a eleição. Não importa como, ganhou a eleição. E como tantos, eu também não consegui. Foi o meu último mandato, em 1990. Posteriormente, houve então o convite do Eduardo Zeredo para a minha Secretaria de Ação Social da Prefeitura. O Eduardo foi candidato a vice do Pimenta da Veiga, Prefeitura de Belo Horizonte. Houve uma emenda na Constituição que eles falavam o seguinte, se o Pimenta da Veiga sair, se o prefeito de um município mineiro sair antes de 2 anos,
deverá haver uma nova eleição em 30 dias. Ora, quando eu vi a emenda, eu sabia perfeitamente que aquela emenda era para derrotar o Eduardo. Por quê? Porque o Pimenta ia sair candidato e nós íamos perder o prefeito de Belo Horizonte. Na verdade, o PFL já tinha se aliado ao MDB, porque ele também interessava acabar com o mandato do Eduardo, porque haveria nova eleição em 30 dias. Eu, então, fui na periferia da Assembleia. Eu comecei a trabalhar naqueles pequenos partidos, comecei a conversar com todos eles, né? E consegui, porque afinal de contas a gente tinha um prestígio bom lá, e consegui derrotar a emenda. Quando nós derrubamos a emenda, o PSDB cresceu, porque aí tivemos o Eduardo para prefeito. Quando terminou a eleição, eu perdi a eleição, o Eduardo manda me chamar em 91. Eduardo, eu não quero não, estou muito cansado. Eu gosto muito de vocês, fui amigo do seu pai, mas eu vou te contar uma verdade. Eu sou muito reverente, eu não vou aceitar isso não. Porque eu vou, sem sombra de dúvida, brigar com você. Esse tipo de desenvolvimento que você está fazendo nessa área social está horrível. Faça o que você quiser, te dou carta branca. Se me dá carta branca, então tá bom, então eu vou aceitar. E realmente ele me deu carta branca. Me deu carta branca, nós aceitamos a secretaria e eu mudei o nome dela para Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí nós conseguimos ajudar as creches todas de Belo Horizonte. Aí tinha aquelas brigas dos 100 casas, eles iam lá no meu gabinete, deixavam entrar, fazia um rolo danado. Era menor abandonado, eu deixava entrar e fazia jogo para tudo quanto é canto. E nesse meio tempo eu estava criando o abrigo, um albergue de Belo Horizonte. Foi, então vamos lá na mulher. Cheguei na mulher e falei com ela, olha, eu vim aqui na Dona Branca, do Grupo Redentor. Fui na Dona Branca, a Dona Branca me disse, olha, foi Deus que mandou o senhor. Eu tinha uma vontade de fazer isso, mas não tinha força, não tinha dinheiro. Falei, não, dona Bruna, nós vamos te dar dinheiro, nós vamos te dar uma perua, nós vamos te dar telefone, vamos te dar o que a senhora precisar lá dentro, só não vamos te dar funcionário, a senhora vai ter que pegar os espíritos aí e fazer. Fizemos o albergue, ela foi lá e também deu umas reformadas, e aí o jeito chegava lá, tinha que tomar banho, tinha toalha, tinha sabonete, tomava banho, fazia o culto e jantava. Amilcar Martins era secretário de governo do município. E ele tinha que ser candidato a vereador, então ele foi candidato a vereador, não podia ficar lá mais. Aí o Eduardo mandou me chamar, me tirou da Secretaria de Trabalho e me levou para a Secretaria de Governo. E eu fui lá e, sem falsa modéstia, nós colaboramos bastante para que ele alcançasse o cargo de governador. Eu acho que nós não alcançamos o objetivo nem com o PT, nem com o PSDB. Acho que não alcançamos aquilo que nós pretendíamos quando fomos para o PSDB. Era mudança geral no país. Nós não encontramos essa mudança geral. E eu confesso para você que saio decepcionado. Não fiz tudo que eu podia. A sensação de impotência do menino continua até hoje no velhinho. Eu sou impotente. Eu não fiz o que eu podia fazer. O que eu podia não, o que eu queria fazer. O estadista pensa na geração futura. Pensa no que ele pode deixar para os filhos dele, para os netos dele, para os bisnetos e para a população em geral. Você vê o Juscelino, levou o desenvolvimento para dentro do Brasil. Você vê um Getúlio que levanta e fala, o petróleo é nosso. Cadê esse tipo de estadista? Sumiu.